Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando mais um programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. Amém? O propósito do nosso programa, irmãos, é a leitura e pregação da Palavra de Deus. Nós fazemos um trabalho para a igreja que tem o nome escrito no livro da vida, sem placa de igreja, sem CNPJ, sem pedir dinheiro. O nosso propósito é pregar a Bíblia Sagrada, igual o Senhor Jesus mandou. Ele disse de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então vamos pregar, irmãos. É o que o Senhor Jesus mandou. Prega, faz vídeo, faz pregação, manda, posta, põe no YouTube, manda em grupo de WhatsApp. E se você não souber pregar, meu irmão, sabe o que você faz? Compartilha esses vídeos que eu estou pregando, que é Bíblia. Eu não falo de outra coisa, eu não falo de igreja nenhuma, eu não falo de placa de igreja nenhuma, eu não convido ninguém para placa de igreja. Eu estou ganhando almas para o Senhor Jesus. Amém? Que vocês possam me ajudar aí, que nós possamos fazer essa obra. Amém? Que Deus abençoe. Vamos compartilhar aí. Rádio Palavra Viva, /Milvio, entra lá. Tem centenas de pregações lá agora, graças a Deus. Que vocês possam escolher uma pregação, enviar para quem Deus mandar, para o grupo que Deus mandar. E bora ganhar alma para o Senhor Jesus. Amém. A leitura de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Então começou a escrever de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Desde o dia que ele começou até o dia em que ele foi recebido nos céus. Foi escrito, irmãos. Está lá Mateus, Marcos, Lucas, João e aqui o livro de Atos e todos os outros. Foram começar desde o primeiro dia a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos. Porque ele apareceu, deu mandamentos e depois voltou para o Pai. Pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Então, depois disso tudo, ele apresentou vivo, com muitas provas infalíveis de que ele era o Cristo, o verdadeiro, o Filho de Deus, o Senhor Messias, Yeshua Hamashia, o Emanuel, o Deus conosco. Amém? Sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então ele reapareceu aos seus discípulos depois que ele ressuscitou e ficou ensinando sobre as coisas referentes ao reino de Deus. Como é que deveríamos fazer para pregar, ganhar alma. Está tudo escrito aqui, irmão. Por isso que devemos ouvir, e ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Nós só podemos crer naquele que ouvimos falar dele. Como é que não vamos crer se não ouvir falar? Amém? Então essa é a palavra. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Então Jesus disse: fiquem em Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, que é a promessa de aguardar o Espírito Santo. E aí ele disse: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então Jesus falou: vós vão para Jerusalém, permanece orando, e eu vos batizarei com o Espírito Santo. Para depois, daí para frente, vocês podem sair de Jerusalém. Então todo mundo que se converte e confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, até ser batizado com o Espírito Santo, deve permanecer ali, firme, buscando do Senhor o batismo. E o batismo com o Espírito Santo, ele tem 9 evidências. São os 9 dons. Qualquer um dos dons que você receber, você foi batizado com o Espírito Santo. Amém? Qualquer um dos 9 dons que você receber, você foi batizado com o Espírito Santo. Vou ver se eu lembro os 9 dons aqui. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, a fé é um dom, você acredita? Dom de cura é um dom, operação de maravilhas é outro dom, dom de línguas, dom de interpretação de línguas, dom de línguas estranhas e dom, tá faltando um, esqueci um, mas são 9 dons. Qualquer um desses que você receber, você foi batizado com o Espírito Santo. Amém? Aí os outros convém você buscar. Entendeu? Porque, por exemplo, o dom de línguas, o seu espírito ora a Deus. Você pode ter entendimento da oração ou pode não ter, mas ele está orando a Deus.
Entendeu? Você vai estar... Porque hoje você é alma, você é consciência, alma, você que está aí e habita nesse corpo, porque o corpo não é você. Você não pode falar assim, eu sou essa carne, não. Quem acha que ele é o corpo, que é carne, é o povo que quer satisfazer a carne. Porque ele fala assim, eu faço o que eu quero. Então não é ele que faz, é a carne dele que faz, ele acha que ele é a carne e faz o que quer. Nós que somos corpo, alma e espírito, nós somos alma. Nossa alma, eu, alma, que estou falando com você agora através do corpo, eu vou para o céu ou para o inferno, depende do que eu seguir. Aqueles que seguem os prazeres da carne vão para o inferno. Porque a Bíblia diz que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito, porque são opostos entre si. Então aquele que segue os prazeres da carne e faz tudo que a carne quer, é escravo da carne e não tem vida eterna. Mas aquele que aceita e confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e renuncia, por isso que Jesus fala, aquele que por minha causa perder a sua vida, ganhá-la. Mas aquele que ganhar a sua vida, perdê-la. É por causa disso. Porque a pessoa que quer curtir os prazeres do mundo e satisfazer os prazeres da carne, que são pecado diante de Deus, prostituição é pecado, lascívia é pecado, embriaguez é pecado, idolatria é pecado, feitiçaria é pecado, bruxaria é pecado, macumba, voodoo, magia negra, é tudo pecado. Dá poder ao homem, entre aspas, porque ele vai usar ali o poder do diabo. Satanás está usando ele como cavalo, e ele, em contrapartida, tem ali o poder dos anjos caídos. Então, ele é um escravo do diabo. Escravo do pecado, da prostituição, do homossexualismo, do lesbianismo, da luxúria, da lascívia, da fornicação. Se ele é um escravo disso e ele se entrega para isso, ele não tem comunhão com Deus, com o Senhor Jesus e com o Espírito Santo. Mas quando ele morre para o mundo, por isso que Jesus disse, quando perder a sua vida, ganhá-la, perder para o mundo, deixar de viver as coisas do mundo e viver as coisas de Deus e para o reino de Deus. Amém? Então é isso aí. Então, determinou que estivessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder, recebessem o batismo no Espírito Santo. E que não aconteceria muito depois disso. Então, o seu espírito, quando você ora, a sua alma aqui, você pode dobrar o joelho no seu quarto e orar, é você, sua alma orando. Mas o seu espírito, quando você tem muita comunhão com Deus, o seu espírito também passa a ter, e a sua alma também passa a ter prazer nas coisas de Deus. Porque a alma, ela é altamente doutrinável. Você pode treinar a sua alma, o corpo. O corpo é altamente doutrinável. Se você, que é a alma, comandar o seu corpo e der ordens para ele e proibir ele de fazer o que ele quer, você passa a dominar ele. É igual um animal selvagem. Se você amarrar ele e dominar ele ali, e principalmente se você pegar ele pequenininho e dominar, claro que você não pode vacilar com ele, porque tem muitas pessoas que pegam animal pequeno, cresce e acha que é da família, daqui a pouco esse animal mata um da família, então não deve nunca brincar com isso. E a sua alma é igual um animal dominado. Se você lá na frente soltar ela, ela faz mal para você. Faz muito mal. O seu corpo é igual um animal dominado, o corpo, tá bom? A carne é igual um animal dominado. Se lá na frente você soltar ele, ele vai fazer mal para você. Segura o seu corpo, segura a sua carne. Não faça e não dê para ela a liberdade de fazer tudo que ela quer, não. Domina o teu corpo. Cabe a ti dominar sobre ti mesmo. Amém? Então aqui, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito tempo depois desses dias. Então tem 9 dons, dos quais cada um deles é uma evidência do batismo do Espírito Santo, porém o mais comum e o mais conhecido é o dom de línguas. E não é o de línguas estranhas, porque as pessoas falam, o dom de língua estranha. Não, tem uma coisa que é o dom de línguas, nas quais você pode falar línguas estranhas, línguas nas quais você não conhece, como você pode falar línguas dos anjos no céu, como você pode falar de línguas de outros países na terra. Entendeu? Nós vamos chegar lá para você entender. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então eles perguntaram a Jesus, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel e nós vamos voltar a ser um reino? Porque ali eles eram subordinados a César, né? Que foram aonde ali que mandaram crucificar ele. Tanto é que falaram com o Pôncio Pilatos. Se ele se declara rei, é inimigo de César, porque o César é só... Porque o rei aqui para nós é César. O povo judeu falando isso, irmão. Olha que coisa doida. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É aqui que nós entramos. Olha que alegria, irmãos.
A salvação, a palavra de Deus veio até nós dos confins da terra. Nós somos os salvos dos confins da terra. Glória a Deus, aleluia, que a palavra de Deus nos alcançou nessa distância que estamos de Israel. E a palavra de Deus nos alcançou e cremos no seu Filho como único e suficiente Salvador para a nossa vida. Amém. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Então o Senhor Jesus, depois de dizer isso, ele subiu, foi subindo até que as nuvens, ele passou pelas nuvens, e as nuvens cobriram ali, eles não o viram mais. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Olha os 2 homens de novo, os 2 lá do túmulo dele sentados lá. Os quais lhe disseram, que na verdade eram 2 anjos, irmãos. Os quais lhes disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. É por isso que São Jesus virá nas nuvens. Como você viu ele sumir nas nuvens, ele virá nas nuvens. Para o arrebatamento da igreja. Está lá em Tessalonicenses. Depois não vamos falar sobre isso. Na verdade, eu já tenho pregações aí sobre Tessalonicenses. Que você dá uma olhada lá. É sobre o arrebatamento. Mas está lá em Tessalonicenses. Então, eles disseram, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado, o caminho de um dia, né? E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Perseveravam, quer dizer que continuamente ficavam orando, unanimemente todos no mesmo pedido, em oração e súplicas, suplicando. Orar é você fazer uma oração comum. Suplicar é você repetir uma coisa que você precisa em desespero. Por exemplo, a rainha Esther, quando ela fez o jejum de 3 dias, ela suplicou a misericórdia de Deus e repetia, Senhor, tem misericórdia de nós, porque tem uma lei que vai nos destruir, que está autorizado a matar o nosso povo, nós somos o povo do Senhor, tem misericórdia de nós. Por 3 dias ela suplicou a mesma coisa, para receber o livramento de Deus da morte. Então a súplica, você pode repetir a oração. Orar é o seu orar. Você vai fazer a sua oração normal. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, a Ti o reino, o poder e a glória, o louvor e a adoração. Te agradeço por mais um dia de vida, te agradeço pelo almoço, pelo alimento, te agradeço pelo meu trabalho, pelo meu emprego, pela minha profissão, pela bênção do Senhor sobre a minha vida, pela propriedade que eu adquiri, te agradeço pelo carro que eu adquiri, te agradeço pelo meu filho que tem saúde, que passou nisso aqui, que passou naquilo, que conquistou isso, que cresceu, que casou. Você está orando, meu irmão. Você está orando, orar também é agradecer. Senhor Deus, te peço que no dia de hoje eu seja luz do mundo e sal da terra. Então você vai fazer uma oração normal. Senhor, eu te peço por um emprego melhor, te peço que aumente o meu salário, que aumente as minhas vendas, que as plantações produzam mais. Você vai orar em tudo. Mas súplica é quando ali você está no desespero. Então eles oravam com oração e súplicas. Com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Então, quando fala aqui, quando cita a parte dos discípulos, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, quer dizer que já foi citado um por um dos discípulos aqui em cima. Eu vou citar de novo para você entender. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, irmão de Tiago. Falou deles um por um. E agora falou, e Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos, e os irmãos de Jesus. Certo? Então Jesus tinha irmãos e Maria não era mais virgem. Tira essa ideia da sua cabeça. Maria foi a esposa de José. O livro, a genealogia de Jesus vem até José, não vem até Maria. Então quem fosse a esposa de José naquela época seria a mãe de Jesus. Então Maria foi escolhida para ser porque ela era esposa de José, foi bem-aventurada de estar casada com ele. Amém? E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, então Pedro se levantou, e a multidão junta era quase 120 pessoas, e Pedro disse, homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura. Mais uma vez, o povo judeu cumpriu a Escritura, vai lá pesquisar no Velho Testamento e volta aqui. Cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então observa lá o que houve prometido, escrito, e que se cumpriu na vida de Jesus. Vocês vão ver que Jesus é o Messias.
Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Então ele se precipitou, ele tinha uma sorte de estar junto no ministério do Senhor Jesus, mesmo assim, ele preferiu trair o Senhor Jesus e se arrebentou a si mesmo, e se autodestruiu. Então você que ama o pecado, a prostituição, a lascívia, o homossexualismo, o lesbianismo, a luxúria, a fornicação, a feitiçaria, a idolatria, a glutonaria, essas coisas do mundo, você está entrando no modo de autodestruição, de autocondenação, de ir para o inferno, passar a eternidade. Não a eternidade no inferno, porque o inferno é uma prisão temporária. Mas depois do julgamento, até quem está no inferno virá ser julgado e depois sairá dali para o lago de fogo, a prisão eterna. Então, ficou notório ali do que Judas fez. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue, porque com dinheiro daquela que Judas não aceitou, jogou as moedas no templo, compraram um campo, que se chama Aceldama, que significa campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Cumpriu mais uma vez a escritura. Povo judeu, olha aí. Porque no livro dos Salmos está escrito, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habita, e tome outro o seu bispado, ou a sua posse. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, é necessário que de todos os homens que conviveram conosco, desde o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que de entre nós foi recebido em cima, que o Senhor Jesus subiu, que esses homens, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então ele queria chamar um outro para o lugar de Judas. Ele achou que deveria fazer isso. Ele precipitou. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E oraram, e orando disseram, tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então aqui eles contaram Matias, mas aqui não fala que Jesus respondeu. Fala que por sorte, né? E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum votaram, e ele foi contado como um dos apóstolos. Que virou os 12 apóstolos novamente. Então, aqui nós podemos ver, meu irmão, a igreja do Senhor Jesus reunida, orando, clamando, suplicando pelo Espírito Santo, pelo revestimento. Porque o revestimento, o batismo no Espírito Santo, ele vem com qualquer uma das 9 evidências, dos 9 dons do Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, vou ler para vocês aqui os 9 dons. Qualquer um deles é evidência do batismo no Espírito Santo. Então, ó, primeiro, palavra da sabedoria. O segundo, palavra do conhecimento. Terceiro, a fé. Quarto, os dons de curar. O 5, operação de maravilhas. O 6, profecia. A outra, o discernir os espíritos, é o que eu tinha esquecido. Discernimento de espíritos, que é muito importante. A outra, a variedade de línguas. E a outra, a interpretação das línguas. Qualquer um desses 9 dons que você receber, você foi batizado com o Espírito Santo. Amém? Tá? É o que está escrito na Bíblia aqui. Quem falar o contrário é porque não leu a Bíblia ou não entendeu o que leu. Amém? Vamos continuar. Glória a Deus. Então, quando eles reuniram ali, eles acharam que deveria colocar um no lugar de Judas. Lançaram sorte. Caiu sobre Matias. Então, meus irmãos, isso aqui porque a igreja recebeu uma ordem de fazer a obra, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas Jesus falou com eles especificamente aqui. Permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, para depois vocês saírem daqui. Porque o que vocês vão enfrentar, vocês precisam de revestimento de poder. E foi o que aconteceu com eles. Amém? Então essa é a palavra que eu te dou agora. Assim como eles estavam clamando e suplicando,
e o Senhor Jesus disse que seriam batizados com o Espírito Santo, que você também possa desejar o batismo do Espírito Santo e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Amém? Então, para tudo que você estiver fazendo agora, e vem aqui que eu vou te ensinar como você faz para sair da condenação eterna e entrar na vida eterna com o Senhor Jesus. Para agora o que você estiver fazendo e confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E arrependa-te dos teus pecados antes que seja tarde. Antes que venham os dias nos quais não tenho neles prazer. Tem muita gente vivendo na terra e não tem prazer nos dias, abandonado por filhos, abandonado por mulher, abandonado por marido, abandonado por os filhos também, as mulheres. Pessoas que vivem sozinhos e solitários, embora tenham alguma posse, não tem amigos, não tem família. Esses são os dias maus. É melhor essa pessoa, se ela tivesse entregado a sua vida ao Senhor Jesus, ele não estaria dessa maneira. Amém? Então, recebe aí. Eu vou orar e você repete comigo aí. Agora, confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Repete aí. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, ó Jesus, entra no meu coração e faz morada em mim, Senhor. Jesus, perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador aqui na terra agora. Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim, guarde em mim a tua palavra para eu não pecar contra ti. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E meu Deus, me recebe como teu servo, como teu filho. Agora, me recebe agora, porque eu confessei e aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, foi a coisa mais inteligente que você já fez na sua vida. Seja um seguidor do Senhor Jesus, junto comigo que eu sigo o Senhor Jesus aí na Rádio Palavra Viva, /Milvio. Tem lá centenas de pregações. Escolha a pregação para você ouvir, para edificar você na presença de Deus e compartilha para que as almas venham se converter ao Senhor Jesus também. Amém? Que Deus abençoe a todos. Senhor Deus, te agradeço pela tua palavra, que a tua graça e tua misericórdia estejam sobre a nossa vida. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, a paz do Senhor Jesus, esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus.